Então, como eu tenho dito, né, nos áudios que eu tenho enviado para a equipe, os últimos dias, principalmente depois desse probleminha de saúde, né, que eu estou vencendo, vou nem falar que eu estou enfrentando, vou falar que eu estou vencendo, né? Eu tenho ficado bastante reflexiva sobre a vida, assim, né? As pessoas têm mania de ficar me falando, ai, descansa, você precisa refletir sua vida. Eu tô refletindo mesmo que eu tenho que correr, que eu tô ficando velha. Eu tenho que correr mais, que eu tô ficando velha, senão daqui a pouco eu não dou conta mais. Então, assim, é incrível, né? Como no estado normal, eu entendo que é uma preocupação das pessoas, que elas estão falando para eu descansar e tudo mais, né? Mas eu não sou dessas, né? O meu perfil comportamental é de enfrentar as situações, vencer as situações, e para mim ficar parada. Gente, eu vou ficar parada fazendo o quê? Né? Eu lembro do dia que eu tive a crise da dor, na segunda, na terça eu cheguei em casa, depois da fisioterapia, eu tava acabada, acabada. Eu sentei assim, olhei pra televisão e falei assim, eu não vou ficar o dia inteiro aqui assistindo televisão à toa, não. Fui, tomei um banho, me vesti, me maquiei e falei, com dor sim, esbagaçada não, né? Então, e tudo isso, eu até conversei com a Cris, não sei se ela já chegou, tá chegando, e eu falei, não, essa situação, ela vem para me trazer ainda mais senso de urgência. Ainda mais senso de urgência, eu vou fazer 44 anos, né? Daqui 6 anos, eu tô chegando aos 50, né? Então, o tempo urge e o nosso corpo, ele tem um prazo de validade, gente. O nosso corpo, ele tem um prazo de validade e para quem tá entre os 30 e os 40, corre, tá? Porque a partir dos 40 o negócio vai ficando mais tenso. E assim, a minha chateação maior, boa noite, Cris, boa noite, Mara. Minha chateação maior é porque eu cuido, né? Pense, eu que cuido. Faço atividade física, né? Eu faço atividade física desde a infância. E fiquei um tempo parada, mas eu faço atividade física regular desde 2018, né? Então, eu fiquei muito chateada e tudo isso me fez refletir muito, muito, muito. Fiquei, assim, muito reflexiva sobre a vida, né? Sentei, comecei a rever os meus objetivos, rever meus sonhos, né? É, rever aqueles que eu estava deixando um pouco para depois, como se eu tivesse tempo, né? Como se eu não pudesse morrer a qualquer momento, né? Diz que se o ser humano fosse eterno, né? Se o ser humano não morresse, ele seria o maior procrastinador do mundo, porque o ser humano tem mania de achar que ele tem todo o tempo do mundo e ele não tem. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, né? Então, por não sabermos quanto tempo a gente tem aqui, a gente tem que viver sim, né? Dentro de um equilíbrio, né? Em busca né, da preservação da nossa saúde pelo maior número, né? Maior tempo possível, a gente tem que, né? Fazer valer nossa existência, né? E aí, refletindo sobre tudo isso, pensando como que eu ia conduzir esse mês de setembro, né? Baseado aí nos meus 13 anos de Mary Kay, e né, eu parei para refletir e me vem muito, né? Muito esse sentimento de falar sobre fé, né? De falar sobre fé nos meus termos. Eu não vou falar fé do ponto de vista religioso, não vou falar fé do ponto de vista de católico, de evangélico, de espírita, de muçulmano, não é dessa fé, né, que eu vou falar, não é de uma fé movida por uma rotina religiosa. Eu vou falar de fé do ponto de vista do desenvolvimento da sua espiritualidade, porque espiritualidade é diferente de religião. A religião, ela é vamos dizer, já viu aquele ditado que fala assim, ó, as religiões são caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar, né? Então, a religião é como se fosse um manual, né? Um manual de instrução para você chegar, né? Para você desenvolver a sua fé enquanto ser humano. Eu já passei por diversas religiões, né? Quando eu era criança, minha mãe me levava de tudo um pouco. Meu pai era meio espírita, minha mãe era meio evangélica. Então, da Assembleia de Deus ao Centro Espírita, eu já fui de tudo, né? Até que eu cheguei a um momento no meu coração, já fui testemunho de Jeová, adventista, evangélica, católica, espírita, o que mais que eu já fui? Já fui em Umbanda, eu já fui de tudo. Mas não, o Umbanda não é a magia negra, não, tá? A gente nunca fui macumba pra ninguém, não. Deus livre, né? A última igreja que eu frequentei, eu me batizei, né, na Assembleia de Deus.
Mas a vida, inúmeros processos que eu vivi na minha vida, eu decidi seguir desenvolver a minha espiritualidade de uma forma, vamos dizer assim, autodidata, né? Então eu tenho os meus momentos de oração, eu tenho meus momentos de ouvir a palavra, eu tenho os meus momentos de leitura, né? Eu sou muito da leitura, eu gosto muito de ler, e isso que me fortaleceu, né? Nos últimos anos, que fortaleceu né? a minha espiritualidade. E depois da morte do meu pai, né? Quem já passou por uma grande perda aqui, sabe que a gente fica muito abalada, né? A nossa fé fica muito abalada, a gente fica chateado, a gente fica muito chateado, a gente começa a duvidar, né, de Deus. Eu lembro quando, bem naquela época do Vucu Vucu mesmo, assim, quando meu pai faleceu, eu tive que assumir todas as coisas dele e os problemas com a esposa dele. Eu ficava assim, olha, eu tenho muita fé naquele negócio assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? As boas e as ruins. Eu tenho muita convicção disso. Porque toda coisa ruim que aconteceu na minha vida, até hoje, né? Todos os desafios que eu vivi na minha vida, depois eu entendi por que eu passei por aquilo. Então, hoje, quando acontece essas coisas, né? A perda do meu pai foi a pior coisa da minha vida até hoje. Eu olhei para o céu e falei assim, ó, eu não gosto e não entendo os seus meios. Eu falo para você, ó, não entendo, não gosto, tô com raiva e não sei. Eu brinco com os meninos, é alto, não é nós dois, entendeu? Mas ele me entende. E aí, e fiquei um tempão, só que a fé, esse momento com Deus, ele me faz muita falta, né? Muita falta. Quando a gente fica sem esse amparo, né? Sem esse amparo da fé, sem eu falo assim, esse massageamento, né? Porque nós somos espírito, mente e corpo. Então você pode estar com o corpo legal, com a mente legal, mas sempre tem aquele vaziozinho assim dentro de você que ele só é preenchido pela sua espiritualidade, independente de que religião você pertença. Então hoje eu quero falar de fé de um ponto de vista quase científico, né? Porque a ciência tenta explicar a Deus, né? Eu já assisti muitos documentários assim, mas quando ela chega, a ciência chega até uma porta que não há explicação, que é onde realmente existe algo muito maior em que não há explicação, né? Mas do ponto de vista de fé, e quando eu falo de fé, vamos pensar aí, né, em como a Bíblia ela denomina fé, ela fala, né, a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então pensa, a certeza das coisas que não se veem, não vejo fisicamente, né? Mas eu espero. Quero que vocês pensem muito nisso, tá? E aí, para eu trilhar esse novo caminho, né, para eu trilhar esses próximos meses, eu fiquei lembrando, né, da minha carreira Mary Kay. Em setembro a gente vai falar muito sobre isso. Me lembrando de quando eu me cadastrei, de como eu conheci Mary Kay, de como eu tomei a decisão de me tornar uma consumidora VIP. Quando eu comecei a oferecer o produto para as minhas amigas, quando eu comecei a encaixar Mary Kay na minha rotina, quando eu comecei a me despertar para o negócio, quando eu me despertei para a carreira, como eu comecei a trabalhar no meio do caos da minha vida, né? Que foi aquela época, porque eu estava com uma criança pequena, com depressão pós-parto, tomando medicação, trabalhando 18 horas por dia, marido desempregado. Eu estava numa fase completamente diferente da que eu vivo hoje, que hoje é uma fase de total estabilidade, né? Estabilidade e crescimento. Então eu estava num vucu-vucu, que era assim, ser diretora Mary Kay era a minha última esperança de sobrevivência, não financeira e nem profissional, porque financeiramente e profissionalmente eu estava super bem, eu estava no auge da minha vida profissional, mas era a minha sobrevivência enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa, né? Porque naquele momento, aquela carreira que eu tanto almejei, tanto batalhei para conquistar, ela estava me matando, né? Ela estava acabando com a minha saúde. E eu queria viver a maternidade. Eu não queria só botar o meu filho no mundo. E quando eu dei à luz e passei pelos 5 meses da maternidade, tive a depressão pós-parto, todo o desafio que foi o primeiro ano, né, de vida do meu filho, eu comecei a questionar tudo, né? Comecei a questionar a vida, eu tinha acabado de perder minha mãe, eu perdi minha mãe em dezembro de 2007, eu engravidei de outubro para novembro de 2008,
Porque quando minha mãe morreu, a morte da minha mãe e do meu pai foi muito diferente, sabe? E eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês aqui, eu sinto do fundo do meu coração que é o Espírito Santo que tá me usando neste momento. E não sei para quem que é, não sei por que que é, mas neste momento aqui eu vou deixar o meu coração agir, tá? Eu fiz uma apresentação, vou trazer essa apresentação para vocês, mas isso aqui que eu tô falando para vocês nem estava programado de falar, mas estou sentindo meu coração de falar. Então, quando minha mãe faleceu, foi uma situação bem diferente da do meu pai, até porque do meu pai foi um acidente, né? Foi algo totalmente inesperado. Da minha mãe era diferente, primeiro, porque eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, eu não tinha amor pela minha mãe. Minha mãe estava há mais de um ano entre indas e vindas de internação. A minha mãe, o transtorno bipolar que ela tinha, não tratado por ela, porque meu pai fazia de tudo, mas ela não seguia o tratamento, levou ela para um nível de ansiedade que meu pai tinha que levar ela 3 vezes de madrugada para o hospital. Eu já era casada nessa época. Porque ela tinha crise de ansiedade, ela achava que ela ia morrer, então ela ia para o hospital, e enfim. Meu pai começou quase a morrer junto com a minha mãe. Ele chegou a dar aquela paralisia facial, né, na metade do rosto, ganhou muito peso, envolveu pressão alta, porque meu pai, assim, meu pai sempre foi muito calmo, e um cara muito calado. Então implodiu, né, tudo que ele viveu. Então, quando a minha mãe faleceu, né, minha mãe estava internada numa clínica psiquiátrica, ela teve uma coisa chamada síndrome neuroléptica maligna, como se fosse uma overdose com convulsão. E aí ela foi para a UTI, 4 dias depois ela faleceu. E aí, naquele momento, o meu luto da minha mãe foi um luto da mãe que eu gostaria de ter tido. Porque, na verdade, eu senti alívio por minha mãe ter falecido. E é um sentimento extremamente difícil de lidar. Como assim? Você sente alívio já que sua mãe morreu? Aí gera um sentimento de culpa, enfim, muitas coisas. E aí, naquele momento, o sentimento mais forte do meu coração foi o de solidão. Porque eu sou filha única, então tinha sobrado só o meu pai. E eu senti muita solidão naquele momento. O fato de eu não ter sido mãe com ela viva também falou muito forte comigo. E eu tomei a decisão, vou engravidar. Eu estava de 28 para 29 anos, já estava, né, mais ou menos na época também. Já estava com, né, com a vida mais estabilizada, já tinha casa, já tinha carro, minha carreira estava, né, organizada, só o Michael que ainda não. E aí engravidei. Então, naquele momento que eu conheci Marquei, que eu tomei a decisão de me tornar consultora, mas principalmente que eu tomei a decisão de me tornar diretora, foi um momento de muita fé, né? E o que eu quero trazer para o mês de setembro, já vou dar um spoiler aqui para vocês, é essa trajetória. Eu falei que eu vou elaborar nesse mês de setembro, vou aproveitar que eu vou ficar mais em casa um pouco, né? Apesar que eu vou estar cuidando da casa. E vou elaborar um método Magnífica, que é um passo a passo de como se cadastrar e se tornar diretor em 7 meses. Então, quem já está cadastrada, quem já tem cliente, já está saindo na frente, né? Mas, assim, o passo a passo detalhado, entendeu? De tudo o que eu fiz, de todos os obstáculos que eu tive que superar, de como que eu superei cada coisa, de todas as ações que eu tive para me cadastrar em setembro. Passo setembro, outubro, em novembro eu cadastro 4, em dezembro eu cadastro 7, entro em qualificação, fecho minha qualificação em 2 meses e meio com mais de 80 mil pontos. E se eu pudesse falar para vocês uma coisa, era que a fé, e a minha espiritualidade era muito menos desenvolvida do que hoje, né? Foi na Mary Kay que eu desenvolvi minha espiritualidade, de verdade. Mas eu tinha uma fé, né? Eu não entendia que aquilo era fé, mas eu tinha uma fé muito forte. E foi essa fé que moveu tudo ao meu redor para que eu conseguisse alcançar essa meta. Então, meninas, já vou colocar aqui a apresentação. A fé, ela é imprescindível para a gente alcançar qualquer tipo de objetivo. Então, se de alguma forma o que você busca em Mary Kay não está acontecendo, se você quer vender mais, mas você quer vender mais e está se dedicando, né? Que não adianta você querer vender mais e não estar se dedicando. Se você quer vender mais e as coisas não estão acontecendo, tô colocando água aqui, gente. Se você quer desenvolver a carreira e as coisas não estão acontecendo, a primeira coisa que você precisa analisar é como está a sua fé em você e no seu negócio. E aí, muitas vezes, a gente acha que fé é uma coisa assim, né, sobrenatural.
você precisa de todo um ritual, de uma coisa assim, né, holística, né, aquela coisa assim, não. A fé é algo extremamente simples de ser desenvolvida. Onde você tem uma fé? Essa fé ela pode ser positiva ou negativa, né? Quando a gente fala que é uma fé negativa, a gente fala que ela é o medo, né? Porque o medo nada mais é também que a certeza das coisas que não se veem, as coisas negativas, mas se esperam. Enquanto que a fé é a certeza das coisas que não se veem, as coisas positivas, mas se esperam. Então, se as coisas não estão dando certo, você precisa avaliar como está a sua fé. Porque a fé, gente, ela é assim. Eu quero algo, eu sei que isso é bom para mim, e eu começo a agir. Sem fé, existe uma barreira intransponível. Você pode se esforçar, você pode fazer, você pode virar o ó do borogodó. Não acontece. Já viu aquele princípio, aquele versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a única coisa que Deus pede para te entregar um milagre é que você acredite que ele é possível. E aí, muitas vezes, você não acredita em você. Você olha para o diretorado e você cria na sua cabeça um monte de limitações e você simplesmente não acredita que é para você, porque você olha para você e olha para as pessoas e acredita que você não tem essas habilidades, mas principalmente que você não tem capacidade de desenvolvê-las. Você esquece quem você é em Cristo. Você esquece quem você é, que você é capaz de desenvolver qualquer habilidade, desde que você esteja disposto a pagar o preço por isso, né? E aí, outra coisa, às vezes você quer algo, você até acredita que é para você, mas te faltam músculos emocionais para alcançar o resultado, principalmente o da persistência. Hoje eu falei sobre isso, né, nos meus stories. Geralmente, né, e se eu tiver errada, me corrigem, geralmente as pessoas muito religiosas, e aí vou repetir novamente para quem chegou depois, ser religioso é diferente de ter a espiritualidade desenvolvida. O religioso, muitas vezes, quando as coisas começam a dar errado, ele pensa, é porque Deus não quer. Ele transfere a responsabilidade do desejo dele, né? E aí tem um livro, eu até indiquei para a Cris esses dias, cadê os livros, gente? Tem 2 livros que eu quero reler. E um deles é esse aqui, ó, Sociedade com Deus. E os dois são dos mesmos autores, o William Douglas e Rubens Teixeira. São autores brasileiros. E nessa Sociedade com Deus, gente, tem uma fala dele que é incrível, que ele fala assim, olha, Deus não é seu empregado, Deus é seu sócio. Deus te dá as condições, as habilidades, mas quem tem que ir lá e fazer é você. E quando as coisas não estão dando certo, é porque você precisa desenvolver as habilidades que precisa para chegar lá. Só que aí as pessoas desistem, porque desenvolver habilidades é algo extremamente dolorido. E aí você precisa desenvolver os músculos da conquista. E aí, muitas vezes, né, diante disso, às vezes você acredita que é para você está disposta a desenvolver as habilidades, mas ainda existem crenças dentro de você que funcionam como barreiras para te impedir de chegar onde você quer. E o que a gente precisa fazer para a gente chegar onde a gente quer é derrubar essas barreiras construídas pelas crenças que a gente tem. E aí, o que acontece? A gente precisa compreender essa questão das crenças, né? O que é uma crença, né? Uma crença é um sistema que foi instalado dentro de você a partir, principalmente, da comunicação que chega até você, principalmente. As nossas primeiras crenças são construídas do 0 aos 7 anos, sem filtros, porque somos crianças. Né? Criança não tem filtro, criança é esponja, ela absorve tudo que está ao redor, são papagaios, né? Vou repetindo tudo que é falado para elas. E aí, do 0 aos 7 anos, você tem que parar para pensar como que foi dos meus 0 aos 7 anos, quais foram as crenças em relação a trabalho, prosperidade, dinheiro, né? Crescimento profissional, o que foi instalado em mim do 0 aos 7 anos?
Dos 7 até os 12 anos, né, que é o início da adolescência, até o final da adolescência, até o início da vida adulta, mais ou menos 18 anos, a gente começa a questionar. Né? A gente entra no sistema de questionamento e a gente começa a questionar algumas crenças. Por quê? Porque aí vem as crenças dos amigos. Né? Você começa a se tornar uma pessoa, igual o Dante agora, né? O Dante não fica só comigo, ele vai para o basquete, ele vai para a casa dos amiguinhos. Então, existem outras crenças com as quais ele está convivendo, que também vão inserir neles algumas crenças. E aí a gente chega na vida adulta com algumas crenças, e essas crenças vão reger a nossa vida. E aí, nessa vida adulta, você teve uma experiência profissional. Você conviveu com pessoa X, com pessoa Y, com gente CLT, com gente de serviço público, com empreendedor, etc. e tal. E aí, tudo isso vai vir com você para Mary Kay. E aí você chega em Mary Kay com essa carga de crença, com essa mentalidade estabelecida pela vida que você teve. E aí você começa a perceber que para crescer em Mary Kay, seja nas vendas ou na carreira, tem algumas coisas que não está batendo. Como assim eu posso ser reconhecida pelo meu esforço? Eu não tenho que puxar o saco de ninguém, não? Se você veio de um lugar que você tinha que puxar o saco das pessoas. Como assim, na Mary Kay, eu posso ganhar tudo o que eu quiser, de acordo com o meu próprio esforço? Eu não tenho que fazer uma prova, alguém tem que me aprovar. Como assim? Né? Se você veio, vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se você veio de uma profissão com muito status, como eu vim, né? Se você veio de uma profissão com muito status, e aí você vem para Mary Kay, que é um trabalho extremamente de servir. Quando eu faço uma aula de beleza, uma aula de maquiagem, eu estou servindo. Se você vem de uma profissão em que eu falo assim, as pessoas não querem se sentir importantes, as pessoas querem se sentir melhor que as outras, né? Você começa a ver assim, mas como assim para ganhar dinheiro eu tenho que servir? Ué, mas eu quero ganhar dinheiro para as pessoas me servirem. E aí tudo isso começa a ficar um emaranhado na sua cabeça. Só que o que a gente precisa tomar? Consciência. Quando a gente fala de autoconhecimento, o autoconhecimento é uma tomada de consciência das minhas crenças. E aí das minhas crenças limitantes e das minhas crenças fortalecedoras. Eu tenho uma crença fortalecedora tão incrível, e ela foi instalada pelo meu primeiro chefe, meu segundo chefe no jornalismo, o Mazinho. Porque eu tenho um amor profundo até hoje. Eu entrei no Jornal da Terra, que foi onde eu conheci meu marido, com 22 anos. E o Mazinho era já, né, um jornalista já reconhecido, mais velho e tudo mais. E ele, tipo, me adotou. Quase um pai para mim. E aí eu sempre muito dedicada. O que vocês conhecem da Raquel hoje é quem eu fui desde a infância. Eu sempre fui uma pessoa dedicada, disciplinada, comprometida, entregue com tudo que eu faço. Pra vocês terem uma noção, hoje, lá no BNI, eu sou top 2 do BNI. Que lá tem uma classificação, tem um ranking, né, de atividades. E na hora da reunião, eu queria muito que as meninas fossem quinta-feira. Só dá eu. Que lá dos índices que tem, eu só não tô top 1 em 2. É Raquel. Semana passada foi muito engraçado. Tinha 20 convidados, o cara tava lotado. Aí os convidados foram para apresentação, né, do negócio, aí desceram. Aí que não desceram, as mulheres tudo vieram em mim. Nossa, mas me conta como você está conseguindo, né, ter esse resultado. Por quê? Porque porque começa às 7h30, vai até 15 para as 9 a reunião, a apresentação, né, da reunião. E aí eles ficam 15 minutos lá, depois descem. Só deu eu. Então, assim, eu sou essa pessoa dedicada desde sempre, né? E antes de falar isso que eu ia falar, de tomar creatina, gente. Antes de falar isso. Do chefe? Da crença fortalecedora. E aí, quando eu conheci o Mazinho, né? E aí eu comecei a trabalhar no jornal, fui lá, fiz a prova, passei, comecei a trabalhar. Teve um dia, eu lembro até hoje, que ele falou para mim: tudo o que você pegar para fazer vai dar certo. Gente, para mim é tão assim, ó.
não tem como não ser. Só não vai dar certo se eu não quiser. Se eu virar assim, não quero fazer esse negócio, aí eu também não vou fazer. Porque eu sou boa por fazer e por não fazer, né? Então, a gente precisa entender, né, para a gente começar aqui agora, quais são as crenças, a gente precisa identificar, tomar consciência de quais são as crenças com as quais eu cheguei na Mary Kay. As minhas crenças sobre mim, as minhas crenças sobre o mundo, as minhas crenças sobre riqueza, as minhas crenças sobre prosperidade, as minhas crenças sobre reconhecimento, as minhas crenças sobre trabalho, as minhas crenças sobre status, as minhas crenças sobre servir, tudo isso. Você precisa ter consciência, porque se você tem consciência de que o seu sentimento em relação ao que você está vivendo em Mary Kay advém de pensamentos, e esses pensamentos advêm das suas crenças, você tem ferramentas para mudar essas crenças. Gente, eu lembro quando eu estava fazendo formação em coach, do Dr. Augusto Cury, aí teve uma época lá que estava assim, era não me lembro qual era o módulo, mas tinha um módulo em que ele falou que era possível, era isso, né? Era possível mudar as crenças. E aí eu falei assim, gente, na época eu estava com o quê? 38 anos, 38 para 39. Eu falei assim, nossa, mas será que dá para mudar isso tudo? Porque era muita crença negativa que eu tinha. Sim, era o trauma da minha mãe inteiro, né? Era tudo aquilo que eu vi com a minha mãe, era uma dor muito grande. Eu, nossa, mas será que isso tem jeito? Eu tô tão velha para isso, né? E teve, gente. Eu lembro, assim, eu tinha uma crença muito. Eu não sei se eu já contei para vocês. Depois que minha mãe morreu, depois que minha mãe morreu, eu odiava o Dia das Mães. Eu não conseguia nem eu curtir o Dia das Mães como mãe. Eu odiava aquele dia, eu odiava. Porque eu pegava o Facebook e começava a passar e eu via todo mundo com foto da sua mãe feliz, né? Aí, quando eu fiz a formação, que eu ressignifiquei toda a minha história com a minha mãe, teve um dia, né, aquela crença estava instalada em mim, aquela dor estava instalada devido a 27 anos de vida com ela. E aí era um Dia das Mães, e eu peguei o celular, fui olhar o Facebook, e eu senti, né, aquela dor. E a minha pergunta para Deus era assim, ó, por que você deu uma mãe boa para todo mundo, menos para mim? A pergunta que eu mais faço para Deus é assim: por que eu fiquei sem mãe, sem pai e sem irmãos? É a pergunta que eu mais faço para Deus hoje. Eu quero que Ele me fale qual o propósito disso, para que eu entenda e assuma esse propósito, porque eu não entendo. Hoje eu sinto solidão, eu me sinto preterida. Deu mãe, pai, irmão para tanta gente, não deu para mim, né? Não deixou eu ficar com os meus. E aí, e naquele dia eu senti aquela dor, né? E naquele momento que eu falei assim, ó, por que você deu uma mãe boa para todo mundo e não deu para mim? Eu fechei os meus olhos e olhei para dentro de mim, é aquele momento que você toma consciência. E eu olhei para dentro de mim e falei assim, será que minha mãe não me amava? E eu fiz aquilo que a gente fala, né? Eu joguei pro Google. Será que a minha mãe não me amava? E aí, neste momento, eu abri algumas janelas da memória, como diz Augusto Cury, e comecei a me lembrar de todos os momentos em que minha mãe demonstrava amor por mim. E um desses momentos foi um dia, eu tinha 10 anos de idade, e minha mãe era muito boa na cozinha, né? E ela tinha uma forma de coração em que ela fazia bolos, né? Eu até tenho uma forma de coração por causa dela. E ela pegou e fez um bolo de aniversário, pro dia do meu aniversário, colocou numa bicicleta e saiu da minha casa até a minha escola, que dava uns 15 minutos andando, com esse bolo apoiado na bicicleta para cantar parabéns para mim na escola. E eu chorei pra caramba nesse momento, né? E naquele momento eu falei assim: não, minha mãe me amava, assim. Ela tinha um jeito dela de demonstrar amor. E quando eu comecei a entender isso, minha vida ficou muito mais leve. Eu comecei a ter mais, né? A curtir. O Dia das Mães, para mim, assim, é um dia para mim. Entendeu? Às vezes minha avó e minha tia ficam bravas que eu não vou lá, eu falo assim, eu vou no outro dia. Esse Dia das Mães é para mim, é para eu comemorar a minha maternidade, né? E aí, então assim, quando a gente toma consciência, né? Quando a gente olha para as nossas dores, acho que a palavra é essa, quando a gente olha para as nossas dores e a gente decide curar essas dores, ressignificando os sentimentos e os pensamentos que elas trazem para nós,
a gente abre um mar de infinitas possibilidades. Então, hoje, né, deixa eu ver quem tá aqui. Gabi, Thalita, Cris, Raimunda, que é novinha, Mara, Luciana Lopes, Elisandra tem um tempão, Verônica um tempão, Luciana Maria um tempão já comigo. Então, como a gente precisa, né, trazendo isso para a Mary Kay, a gente precisa olhar para a nossa trajetória Mary Kay, né? E aí, o que acontece? A gente olha para essa trajetória Mary Kay e a gente olha mais para as decepções do que para as oportunidades. A gente olha para as decepções, a gente olha para as coisas que deu errado, a gente olha para as nossas dificuldades e a gente faz com que isso se transforme em crenças limitantes. Ninguém quer trabalhar, todo mundo é preguiçoso, ninguém tem dinheiro, as pessoas não querem investir, eu não dou conta, isso não é para mim, isso é muito difícil. E aí a gente começa, né, a fortalecer todas essas crenças por meio por conta das experiências que a gente vive. Então, eu quero convidar vocês para e eu falo por mim, né? Tipo assim, eu não tenho problema nenhum em conquistar cliente, não tenho problema nenhum em cadastrar pessoas, não tenho problema nenhum em ter consultores top, eu sempre tive consultora em corte de vendas, não tenho problema nenhum em desenvolver uma equipe ganhadora de carro rosa, né? Mas eu vivi desafios para formar diretoras. E os desafios que eu vivi foram tão intensos que eu criei crenças muito que são desafiantes para mim vivê-las, né? Desafiante para mim superá-las. Mas eu tomei uma decisão. Essa dor no meu quadril, ela me trouxe a decisão de que eu preciso vencer isso agora, imediatamente. E Deus é tão maravilhoso, né? Quando a gente toma decisões na nossa vida, e eu tenho eu escrevi nos papéis, né, as minhas dores, tudo que eu vivi, tudo que me doeu, todas as crenças que, né, me trouxeram, tudo que eu vivi. E aí já comecei esse processo de ressignificação. E aí tinha um tempo que eu não falava com a Edileia. Desde quando eu comecei a desenvolver essa dor no quadril, eu, né, acho que até vocês perceberam um pouco do meu sumiço, porque foi realmente está sendo desafiante, apesar que em nome de Jesus já estou vencendo. Eu tinha um tempo que eu conversava com a Edileia, eu mandei uma mensagem para ela ontem, domingo. Gente, falo com ninguém domingo. Domingo é um dia que eu gosto de descansar. Gosto de falar com ninguém, que eu fico muito cansada. Mas sabe quando você sente saudade da pessoa? Gente, quando eu falo com a Edileia? Mandei uma mensagem para ela, fui conversar com ela, fiquei um tempo conversando com ela no WhatsApp. Aí ela foi me contar o que estava acontecendo com ela, e a Edileia naquela energia, né? Quem não conheceu a Edileia perdeu, né? Eu acho que ninguém aqui conheceu a Edileia. Só a Mara, né, Mara? Mara Verônica. Só a Maria. Thalita, você chegou a conhecer a Edileia? Não, né? Ela já tinha formado quando você entrou. Edileia é minha segunda diretora, lá de Cambará do Sul. Conheci a Edileia pelo Instagram, né? Vou trazer ela. Não conheço, né? A Vera não conhece, né? Conhece. Mara também, conheceu pessoalmente, né? Então, assim, uma pessoa boníssima. Gente, eu vou trazer a Mara, a Edileia, falar com vocês. E Edileia é uma energia positiva. Não, pensa na pessoa disposta. Gente, Edileia, quando eu conheci a Edileia, ela estava fazendo faxina. E ela é pedagoga. Ela estava fazendo faxina para viver bolo. Faxina e bolo. Então, eu conheci ela pela internet, né? Ela se tornou consultora. Ela demorou 6 meses para fazer o primeiro pedido dela. Né? Mas quando começou a fazer também, lanchou, na casa descobriu que tinha todas as bolsinhas na Mary Kay, aí ninguém segurou mais. Que é influente grau máximo. Vou trazer ela para vocês. A gente conversou e ela, eu adoro Mary Kay. Eu falo assim, eu tenho 2 diretoras só, mas as minhas 2 diretoras, elas são tão apaixonadas na Mary Kay. E elas falam para mim, não, eu vou ficar na Mary Kay até ficar velhinha. Elas falam isso para mim, né? Eu acho muito bonito isso. E aí, né? Então, aí eu conversando com as minhas diretoras, né? E de ontem para hoje me veio alguns sentimentos no meu coração, sabe? Eu assim, gente, chegou minha hora. Chegou minha hora, né? Eu tenho que fazer esse negócio, né, acontecer e só depende de mim. Mas eu sei que eu tenho as minhas dores e vocês sabem que vocês têm as dores de vocês. Cada uma de vocês chegou aqui com as suas feridas, com as suas dores, né, que traz as crenças limitantes, que paralisam a gente, né, que doem na gente muitas vezes, mas a gente tem que tomar uma decisão, a decisão de fé.
De virar assim, olha, eu sei que isso aqui está me paralisando, mas eu estou 100% disposta a ultrapassar isso aqui e chegar aonde eu mereço. E aí, já vou começar a falar um pouco aqui de fé. Deixa eu só ver o que meu horário está falando aqui. E aí, no livro Quem Pensa Enriquece, eu tenho o PDF dele, eu posso mandar para vocês, tá? E é um livro que eu já li umas 3 vezes, mas eu vou ler novamente. Porque é sempre bom a gente ler em diversos estágios da vida da gente. E ele traz, né, o Napoleão Hill, ele fez um estudo com centenas de pessoas de sucesso no mundo. Ele passou 25 anos estudando isso para traçar um perfil, para traçar um perfil homogêneo do que as pessoas que têm sucesso na vida, de como elas são, de quais são os segredos dela. E ele trouxe, se eu não me engano, são 13 princípios, tá? E um deles é a fé. Ele fala o seguinte: a fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmações ou por instruções repetidas à mente subconsciente mediante autossugestão. E aí, quando você vai para a igreja, o que lá na igreja fala? Que a fé vem pelo... Cadê as minhas evangélicas, católicas? Cadê? A fé vem pelo... Ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir. Né? Eu A tô muito fé vem pelo atrasada. ouvir, por A pergunta eu não ler a consigo palavra, responder. por ouvir, né, a pregação do pastor ou a missa lá do padre, né? Então, a fé... Testemunho também da fé. Né? A fé é induzida e criada por afirmações, pela afirmação do padre, pela afirmação do pastor, pela afirmação, né, da pessoa lá do lugar que você vai para ouvir, né? Através de testemunho, Raquel. Oi? Através de testemunho também. Através de testemunho, quando você ouve um testemunho de alguém que foi abençoado. Então, é pelo ouvir que a fé é induzida e criada no seu coração. Mas a fé que você tem hoje, e quando eu falo de fé, eu não estou falando só da fé religiosa, não. Eu estou falando das crenças que você tem, né? Todas as crenças que você tem na sua vida, elas foram induzidas e criadas por afirmações. O que a tua mãe e teu pai falavam para você sobre você? Né? Os seus chefes, os chefes que você já teve, falam para você de você? Você é X, você é igual. Quando esse editor, que foi meu editor, falou para mim, né? Que tudo que eu pegasse para fazer ia dar certo. Ele criou em mim uma fé. Né? Essa crença é uma fé. Ele criou em mim essa fé através de uma afirmação. Né? E aí, às vezes, você foi aquela criança que a mãe ficou o tempo todo falando para você: não, você não vai conseguir, não, você não vai conseguir, não, você não vai conseguir. Ela tá fazendo o quê? Repetindo. E geralmente... E aí, essa afirmação e essa repetição, ela vem com grande emoção, né? Ela vem, assim, uma mãe brava, ela vem uma pessoa... uma emoção, né? A emoção que esse editor falou comigo foi uma emoção de admiração, né? De amor, de mostrar para mim a minha importância. Então, todas essas afirmações... Já viu quando tá na igreja, né? O pastor, os padres não, né? Os padres sim, né? Mas os evangélicos não, principalmente os pentecostais, né? Que falam. Na igreja, as pregações, elas são assim, monótonas? Não, né? É emoção, é fala e tudo isso, por quê? Para atingir a sua mente subconsciente e para instalar dentro de você aquelas afirmações. Então, do mesmo jeito que terceiros fizeram isso com você, o que eu quero te falar, Magnífica, é que você tem autonomia e autoridade para fazer isso por você e com você. Você não precisa esperar isso de terceiros. Você pode fazer isso por você. E aí, cadê? Cadê o que eu trouxe? Ficou no carro? Não, estava aqui. Achei. Meu escritório está uma zona, gente. Quando a pandemia começou, foi um momento assim, extremamente desafiante, né? Mais um dos.
Mas eu sabia que eu precisava programar a minha mente. Eu sabia que a minha mente, naquele momento da pandemia, eu sabia que a minha mente tinha que ficar, eu tinha que caminhar sobre as águas, né? Em resumo, eu tinha que caminhar sobre as águas, eu tinha que olhar para Jesus e só olhar para Jesus, porque se eu olhasse para os lados, eu afundava. E naquele momento, eu foquei, assim, eu me isolei de tudo e todos, eu não assisti televisão, né? E eu foquei no meu trabalho e eu foquei em colocar na minha mente só aquilo que ia me ajudar a chegar onde eu queria, né? Que ia me ajudar a continuar trabalhando e não perder o que eu tinha. Né? Porque você imagina na pandemia uma empresa que o carro-chefe coloca produto no rosto? Imagina o que foi esse momento para a gente. Gente, foi desesperador esse momento. Mas naquele momento, passou não? Peraí. Naquele momento, eu parei e virei assim, não, peraí, nessa mente aqui, só eu vou mandar. Tá passando o slide? Passou? Vou continuando aqui. E aí, naquele momento, como eu sabia que eu era capaz de instalar uma nova programação na minha mente, e essa instalação ela vem por afirmações e repetições, eu comecei a fazer isso escrevendo. Olha o caderno. Eu comecei a fazer isso escrevendo todos os dias. Eu acordava no mesmo horário, 7 horas da manhã. Aí eu fazia um treino online, porque a atividade física para mim é extremamente importante, né? E aí terminava, me arrumava, como se eu estivesse indo para o trabalho, eu sentava no meu escritório e eu fazia isso aqui primeiro antes de começar o meu trabalho. Isso aqui foi básico para os meus resultados mudarem. Eu fazia 10 motivos de agradecimento, 10 motivos de gratidão, e começava também a fazer motivos de gratidão pelas minhas clientes, consultoras e pelas minhas líderes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do que eu escrevia. Adoro saber que encontro todos os dias mulheres que amam se cuidar e têm isso como prioridade. Cada vez mais conquisto clientes fiéis que fazem reposição constantemente. E eu comecei a afirmar repetidamente isso para mim todos os dias, até que se tornou realidade. Das minhas consultoras, adoro ver minha unidade repleta de consultoras dedicadas, estudiosas e proativas. Adoro a ideia de que minhas consultoras têm uma fé decidida e inabalável e que enxergam oportunidades em todas as dificuldades, né? E aí, durante a pandemia, gente, foi um período de muito crescimento da minha equipe. De 2020 para 2021, para 2022, até hoje, todos os anos a gente está crescendo. Mas primeiro, isso teve que acontecer no meu coração. Primeiro teve que acontecer no meu coração. Antes da pandemia, né, eu vim de um processo de autodesenvolvimento e tinha uma época que eu tinha muita necessidade de validação externa, né, porque eu estava com a autoestima um pouco abalada. E aí eu fiz alguns processos de coach e eu passei meses. Eu tenho outro caderninho em casa que eu vou abrir para vocês, em que eu escrevia a minha coach, todo dia você tem que escrever 30 motivos de 30 validações para você. E eu escrevia todos os dias, todos os dias. Aí, naquele momento, minha autoestima estava legal, mas veio aquele baque da pandemia e eu precisava crer que as coisas iam dar certo. A primeira coisa que eu precisava fazer era crer, era ter fé por meio da autossugestão. E o que é autossugestão? É o declarar. Então, eu precisava acreditar e declarar que as coisas iam acontecer. E aí eu quero te perguntar, quero que você pare para pensar aí no seu coração. O que você tem acreditado e o que você tem declarado diariamente sobre você e o seu negócio Mary Kay? Não precisa responder, eu quero só que você reflita. O que você tem acreditado e declarado sobre você e o seu negócio Mary Kay? Se você olhar para o seu negócio Mary Kay hoje, ele é um reflexo da sua fé. Ele é um reflexo, seja essa fé grande, pequena ou inexistente. Ele é um reflexo do que você acredita e do que você declara. Raquel, mas eu estou declarando a realidade do que eu estou vivendo, mas essa realidade foi construída pelo que você acreditava. Para você mudar a sua realidade, você tem que mudar o que você acredita, mudando as declarações que você faz. Mas eu vou mentir? Não, você não vai mentir. Você só vai começar a construir na sua mente
a visão daquilo que você quer que seja. Até que, de repente, sabe assim, aquele negócio, né? A Claudinha fala, do nada. Já viu um trem assim, do nada? Do nada começa a acontecer umas coisas boas? Não é do nada. Você construiu isso que está acontecendo de bom com você. Então, a repetição de ordens à sua mente, essas declarações que a gente faz à nossa mente subconsciente, é o único método conhecido para desenvolvimento espontâneo da fé. Pode ver, é o seu ir toda semana para a igreja, é ler, né? Ler a Bíblia, é a repetição dessas ordens para a sua mente que constrói a sua fé. E é a repetição das suas crenças que você vai construir dentro de você é que vai desenvolver a sua fé e vai fazer o seu negócio acontecer. Principalmente se você coloca emoção nisso. E como que a gente coloca emoção nisso? A gente precisa visualizar. É tudo muito, muito, muito costurado, muito bem costurado. Eu determino o que eu quero acreditar. Eu declaro com a minha boca aquilo em que eu decido acreditar. E eu visualizo com emoção aquilo acontecendo na minha vida. E aí, quando eu decido o que eu quero acreditar, declaro com a minha boca o que eu quero acreditar e sinto, né? E visualizo, e sinto no meu coração aquilo acreditando, de repente, do nada, as coisas começam a acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Real, eu sou testemunho por disso. Eu vim para esse prédio aqui, né? E um dos meus objetivos era trabalhar o pessoal aqui do prédio. Eu nunca tive tempo, né? Hábil para fazer isso, devido à correria da minha vida. E aí, em setembro, eu decidi, né, que eu não vou dar treinamento presencial, porque conta, né, meu corpo conseguir se recuperar. E eu falei assim, gente, já que eu não vou ficar saracoteando pelo mundo, eu vou trabalhar no meu prédio. Estou eu aqui preparando um treinamento, bate na porta ali a mulher. Já tem uma cliente para amanhã às 19h30. Aqui na minha frente tem uma esteticista, Deus é tão bom, né? Do lado da psicóloga, do outro lado da psicóloga, do outro lado da psicóloga. Tem 3 psicólogos aqui, né? Qualquer coisa eu tenho para onde recorrer. Eu te correr. E aí, ou seja, porque eu decido acreditar, eu declaro com fé, né? E eu visualizei essa sala cheia de clientes. Pode perguntar às meninas, a Thalita e a Gabriela são as minhas mais frequentes aqui no espaço. Gabi, quase todas as vezes eu não tenho cliente minha aqui. Tem. 90% das vezes sempre tem uma cliente minha. É. Não é? Muito raro não ter uma só. Muito raro não ter uma minha. Por conta dessa crença que eu tenho. E aí eu quero agora que você pare para pensar. O que você tem acreditado, o que você tem declarado na sua vida sobre o seu negócio marketing? E aí, se você está num estágio de reclamação e lamentação crônica, sinto te informar. É isso que você vai colher. É os frutos disso que você vai colher. Se o seu negócio marketing hoje não está prosperando, é porque você está vivendo o resultado de reclamações e lamentações. E de ingratidão. Faz sentido? Vou responder. Faz sentido, gente? Faz sentido, com certeza. Faz sentido? Né? Então, gente, a gente tem que diferenciar o que é fé negativa do que é fé positiva, né? Né, Lu? Gente, isso é muito sério, né? E eu falo por mim também, entendeu? Porque, assim, gente, 2023 está sendo um ano de recuperação, assim. Eu terminei 2022 acabada emocionalmente, com depressão, demorei a buscar ajuda por orgulho, né? Por orgulho meu, né? Eu poderia ter reagido há muito tempo atrás. E eu estava nesse estágio negativo, de reclamação, dolorida, magoada,
né, em luto ainda. Eu ainda estou passando pelo luto. Eu ainda não terminei. Ainda não passei pelo todos os estágios do luto ainda. Eu falo que eu estou na fase da depressão para aceitação. Né? Estou finalizando algumas questões aí da vida do meu pai. E é normal, eu não estou assim, criticando, nem julgando ninguém, não. Eu estou querendo trazer vocês para a consciência. Para quê? Para que a gente comece o mês de setembro numa outra vibe. Porque o mês de setembro, gente, determina o seu janeiro. O seu mês de setembro determina o seu janeiro. Em setembro eu cadastrei na Mary Kay. Em janeiro eu entrei em qualificação para diretora. Um ano depois eu era top 3 Brasil de iniciação. Então a gente tem que tomar essa consciência agora e começar a agir agora intencionalmente para a gente terminar esse ano, né? Fechar com chave de ouro e abrir 2023, 2024 com chave de diamante. Né? Raquel, Oi. uma coisa que eu estava refletindo esses dias, eu fui falar sobre São Paulo para as meninas e eu lembrando do seminário, né? Aí eu falei, gente, se não pensar no seminário agora, chega o seminário e a gente não vai. E aí eu estava já pensando sobre isso, né? Eu falei, gente, como que eu quero estar no seminário? Como que eu vou no seminário? Com que dinheiro eu vou no seminário? Já estava refletindo sobre isso essa semana. Já está na hora, né? 4 meses. Na verdade, o seminário é em fevereiro, né? São 5 meses. E é rápido, filha. Já vamos Minhas pro férias. Minhas férias vão ser em fevereiro, nada é por acaso. Tá vendo? Então é isso, né? Boa, Verônica, obrigada por isso. Como, né? Quantos palcos você quer subir do seminário? Gente, dá tempo de você subir como diretora em qualificação e dá tempo de você subir como diretora. Vai subir isso como Círculo Rosa, vai subir como consultora estrela, mas quem quer, né? Partindo do princípio de quem quer, quem está decidida, dá tempo muito de vocês chegarem lá, no mínimo como diretora em qualificação. Vocês tomam uma decisão irrevogável de superar as crenças limitantes que vieram com vocês a partir da experiência que vocês tiveram até hoje e construir uma nova história. Entende? Então, gente, essas crenças negativas, gente, elas são autorrealizáveis, né? O Paulo Vieira fala muito, né? Toda crença é autorrealizável. Então, o que está se realizando, se você não está feliz com o que está se realizando na sua vida hoje, em qualquer um dos 11 pilares, você tem que ver que crença está gerindo isso. Que crença está gerindo isso? Que querendo você ou não, essa crença vai se realizar na sua vida. Então, deixa eu te ler aqui. A fé é um pedido a Deus. Sua crença ou sua fé é que determina a ação do seu subconsciente. Não há nada que te impeça de enganar a sua mente subconsciente e dar instruções para ela. A mente subconsciente é aquela que fala com você. Ela parece você, mas ela não é você. A sua mente subconsciente nada mais são que as suas crenças. E aí você tem que observar o que a minha mente está me falando, como se ela fosse outra entidade, né? Como diz o Michael, mas gosta de falar que é a Rutinha Raquel, né? A Rutinha Raquel. A Raquel má e a Rutinha boa. E a Raquel com K é a que toma consciência. Então, a gente precisa perceber que essas crenças, a forma como elas falam com a gente precisa observar, entender que elas não são nós. Não somos nós. É só uma crença. E que eu tenho autoridade e autonomia para questioná-la e mandá-la calar a boca. Não, olha, eu entendo o que você está querendo me falar, muito obrigada pela mensagem, mas eu decido tomar outra atitude. Só que tem gente que pega a crença limitante, abraça com a crença limitante, rola na lama com a crença limitante, bota uma coleirinha na crença limitante e vai passear com ela. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa crença limitante, ela é confortável. Essa crença limitante te impede de fazer esforço. Porque para você conquistar qualquer coisa na sua vida precisa de esforço. Esforço espiritual, mental, físico, tudo. Empresarial. Né? Então, a gente precisa tomar consciência das crenças que estão instaladas nessa mente e começar a trabalhá-las, né, de forma diligente e decidida.
Então, como eu já disse para vocês, né, nesse exato momento, a sua fé está em ação. Se você está recebendo, o que você está recebendo do seu negócio está diretamente proporcional ao que você pensa de você, do mundo e do seu negócio, tá? Então, para pensar, o que você tem enviado aí do seu subconsciente? Né? O que está lá no seu subconsciente, você tem sido fantoche do seu subconsciente? Você tem sido fantoche das suas crenças? Ou você tem sido autora da sua história? Você tem sido protagonista da sua história? Entendo que minha mãe pensava assim, entendo que meu pai pensava assim, mas eu tomo a decisão de fazer assim, assim, assado. Vou dar um exemplo. Eu estava refletindo sobre o negócio hoje, de tão reflexivo. Eu ganhei uma viagem internacional da Mary Kay, né, com meu marido. Uma só. Foi para Munique. E nunca mais ganhei. Nunca mais ganhei. E nunca, nem... Só a da Grécia que eu... Não, eu quis a do Cruzeiro muito, que era um sonho fazer, não ganhei. E a da Grécia eu queria muito também. Não sei, né? Vamos ver o que Deus tem reservado para mim. Mas não tá ardendo no meu coração, não. É só um desejo, não, é só um sonho, não é um desejo ardente. Igual foi o carro. E eu tenho que trabalhar. Aí eu tô trabalhando isso em mim. E aí, hoje, eu tenho uma blusa de frio que eu comprei lá em Munique, é do Bayern, né? Bayern de Munique, aquele time alemão. E essa blusa tem 11 anos, né? Não, 10 anos, né? Que eu comprei ela em abril de 2013 lá. E aí o Dante tá tomando as roupas, né? Das pessoas lá de casa. Aí ele olha pra minha blusa, que ele é muito descuidado, eu não deixo ele pegar nada meu que ele estraga. Aí eu olhei pra ele assim, eu vou te emprestar minha blusa. Mas, faz aquele negócio, né? E aí hoje eu fiquei o dia todo pensando assim, gente, por quê? Porque eu nunca mais ganhei uma viagem internacional. E eu vou falar para vocês por que não. Que eu sei por quê. A viagem internacional da Marquei, gente, é uma explosão de glamour e de prosperidade. Só que assim, é uma explosão para sua cabeça. Se você não tiver essa questão do glamour, do luxo, da prosperidade, da riqueza, se for uma coisa muito assim confortável para você, você dá um tilt. Você dá um tilt. E eu dei esse tilt. Eu dei esse tilt. Foi muito para mim. Por quê? Por conta das crenças do meu pai. Que meu pai instalou em mim. As crenças, né? Meu pai, né, foi um cara extremamente próspero, mas para ele a ostentação era algo abominável. Abominável. Todas as vezes que eu falava de algum reconhecimento da Mary Kay, vou dar um exemplo, 2 exemplos para vocês do que meu pai falava. E pensa o que o meu pai é para mim. Então, pensando que isso é forte. Quando eu fui top 3 Brasil, eu cheguei em Goiânia, né? Cheguei em Goiânia com a minha joia maravilhosa. Cheguei, nossa, pai, que mostra para ele, é igual criança. Né? Vai mostrar as notas boas da escola. Aí cheguei para ele, nossa, pai, olha só, eu ganhei essa joia aqui, fiquei em 3º lugar do Brasil. Nossa, pai, olha, a primeira já ganhou o carro, a segunda fechou o primeiro trimestre já. Ele olhou para mim e falou assim, e você até agora nada, né? Gente, eu tive que ficar top 3 Brasil quando era um seminário só. Em 300 pessoas, quase 5.000 diretoras. E ao invés de ele me parabenizar, ele faz o quê? Ele me compra, né? E o carro rosa, a mesma coisa. Quando roubou meu carro, meu pai falou 2 coisas para mim. 2 coisas ele falou para mim. Primeira coisa que ele falou para mim, ó, roubou meu carro. Saí de casa, roubou o carro, voltei para dentro de casa, ligo pro meu pai. Pai, roubou meu carro. Ele, tá vendo? Falei pra você não deixar isso aí na porta de casa. O carro desci, chama ladrão. E a segunda coisa que ele falou para mim quando eu não, né? Quando a Marquei me deu dinheiro, mas não me deu outro carro rosa, ela falou assim: tá vendo? Falei que esse carro não era seu. Era assim. Então, assim, e é uma coisa que eu identifiquei em mim, né? Em relação a essa questão não, assim, o luxo para mim. Eu tava até falando com o Michael, né? Pensando com o Michael assim, gente, eu queria entender assim, essa questão, né? Do luxo, da vaidade, dessas coisas assim, né? Que são. O que acontece comigo, né? Que é em relação aos meus valores. Eu sou uma pessoa muito doadora, né? Eu sou uma pessoa muito doadora, eu gosto muito de doar, de servir, de ajudar as pessoas. Então, quando eu vejo algumas coisas assim, né? Muito
luxuosas, né? Tipo assim, uma bolsa da Prada, que um pedacinho assim custa 30 mil reais, eu sempre penso assim, gente, tudo bem, né? Mesmo se eu ganhar 200 mil reais, 30 mil reais é muito dinheiro, gente, né? Eu falei assim, gente, quantas pessoas eu poderia ajudar com esse dinheiro todo, né? E a outra coisa, que foi algo que eu desenvolvi muito em mim, é a questão da minha autovalorização, de não depender mais da validação alheia para né, para me sentir importante, para ter autoconfiança. Então, assim, eu falei muito mais, por que você comprou uma bolsa da Prada? Me respondam. Por que uma pessoa, né, que tem o dinheiro, tá, gente, compra uma bolsa da Prada? Ostentação, acho que é a única. O que é ostentação? Defina ostentação. Definir ostentação. É querer ser mais do que é. Não. Querer mostrar para o outro que tem. Né? Então, você está querendo mostrar para o outro que você tem um poder aquisitivo disso, né? Então, tudo isso, né? Quando a gente começa a perceber que a gente não está conquistando algumas coisas, que a gente está perdendo outras coisas, que a gente não está sustentando algumas coisas, a gente tem que sempre estar olhando para isso, né? Por quê? Você vai fazer sempre essa pergunta para você, né? O que você tem enviado para o seu subconsciente? O que você tem enviado para a sua mente, né? Então, é igualmente verdade que você pode desenvolver a sua fé trazendo para a sua mente que você tem fé, no que você tem fé, no que você acredita, né? Assim, a sua mente, ela vai captar isso para você. No começo, ela vai gritar, vai falar para você assim, você tá doida, minha filha? Onde é que você vai? Como que você acha que você vai, né, chegar aí desse jeito? Quem que você acha que você é? Né? A mente da gente tem mania de falar isso pra gente, né? Quem que você acha que você é? Né? Então, a gente precisa tomar essa decisão de acreditar no que a gente quer, de declarar o que a gente quer, de visualizar o que a gente quer e de permitir que o que a gente deseja chegue até nós. É exatamente isso, Lu. Quando as pessoas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fechei, né? Eu sempre gosto de itens de luxo, né? Eu gosto assim de itens de luxo, mas não é para mostrar para ninguém. É para mim mesmo. Então assim, sempre quando só para mostrar para vocês, sempre quando eu bato uma grande meta, né? Quando eu bato uma grande meta, eu me dou um presente. Aí eu me dou um item de luxo. Aí, por exemplo, quando eu bati a meta do carro, eu me dei um óculos da Dolce Gabbana. Mas ele tem um DG bem pequenininho, tá vendo? Ele tem um de Dolce Gabbana, né, que ele é original, bem pequenininho, porque meu motivo não era mostrar para ninguém que eu tinha comprado um óculos da Dolce Gabbana, era eu e saber que né, não que eu pude comprar, mas que aquilo ali era o símbolo de uma grande conquista. Né? Não que, eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho dinheiro para comprar. Não, tô um pouco me lixando que as pessoas estão pensando, não deixando pensar de mim. Né? Porque na hora que o trem tá bom, né, a gente arruma os puxa-saco. Quando o trem tá ruim, ninguém lembra da gente. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? E aí eu sinto muitas vezes, né, conversando com vocês, que existe essa falta de fé em vocês. Né? De vocês com vocês mesmas. Mais de vocês com vocês mesmas do que de vocês com o mercado. Porque vocês sabem que Mary Kay dá certo. Vocês não têm dúvidas de que Mary Kay dá certo, senão vocês não estavam aqui. Não é verdade? Vocês querem fazer Mary Kay dar certo para vocês. Só que a fé de vocês está muito, muito negativa. Sobre vocês, principalmente. Primeiramente. Então, quando a gente decide acreditar em algo, a gente começa a declarar isso, a gente precisa, principalmente, gente, quando a gente começa a agradecer por algo antes de ter, é a maior manifestação. Legal, Lu. É a maior manifestação de fé que a gente pode dar a Deus. Sabe? Quando a gente começa a visualizar o que a gente quer conquistar, né? A nossa conquista já feita, quando a gente começa a visualizar, né? Sentir no coração aquele desejo ardente do que a gente quer, imagina aquela coisa, né? E a gente começa a agradecer, Senhor, obrigada por todas as clientes que o Senhor vai trazer para mim. Senhor, obrigada pelas consultas. A gente começa a agradecer antes de acontecer.
é a maior manifestação de fé que a gente pode ter na vida, tá? Então, você tem que parar para pensar. Quero te desafiar aí nessa semana, nesse fechamento de mês, de você parar e escrever todos os pensamentos negativos que têm dominado a tua mente. Escreve mesmo, bota no papel os pensamentos negativos em relação a si mesmo, com o negócio marquei, em relação ao cliente, em relação ao consultor, em relação à carreira, em relação às vendas. Escreve no papel. Olha para aquilo ali e fala assim, cara, esse pensamento está me dominando e está materializando a minha vida. E eu preciso mudar isso. Eu não vou mudar o externo enquanto eu não mudar o interno. Porque o externo é a representação do interno. O externo é a manifestação do interno. Se você não está gostando do seu externo, você precisa olhar para o seu interno. E aí eu adoro essa fala aqui, ó, esse versículo, Romanos 12, 2, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua fé, da sua mente. Ó, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caindo muita ficha, né, Lu? Nossos pensamentos, misturados com quaisquer sentimentos ou emoção, constituem uma força magnética que atrai das vibrações outros pensamentos similares ou relacionados. Se você é uma consultora positiva, se você é uma consultora alegre, se você é uma consultora que gosta do que você faz, se você gosta de deixar a mulherada bonita, se na hora que termina a sessão você até esquece de fazer fechamento, tanto que você acha bom aquele negócio ali, você vai atrair clientes tops para você. Agora, se você é uma consultora que, nossa, para você arrastar suas malas de rodinha na Medina aí é um saco. Se você, né, chega na casa da cliente, aí é aquela. Essa consultora é aquela que atrai só as pendengas para a vida dela. É aquela que ela senta assim, ela tem cada caos cabeludo de cliente para contar que dá até medo, né? A consultora negativa. É aquela pessoa. Gente, vou dar um exemplo para vocês de negatividade. A esposa do meu pai é extremamente negativa. Meu pai foi o terceiro marido dela, o segundo que faleceu. E aí, né, quando ela mudou para casa dela, antes dela mudar para casa dela, ela morava na chácara, mas ela tinha uma casa aqui em Goiânia. Ela pediu um pedreiro para reformar a casa. O pedreiro infartou dentro da casa dela. Vocês acham que isso é coincidência? Que nível de negatividade ela estava naquele momento, né? Com toda razão. Ela tinha, né? Existia uma justificativa para isso, mas só para vocês terem uma noção de como as coisas são. E vou dar outro exemplo para vocês. A vida de vocês, sim, tem estragado muita coisa na casa de vocês? Tem acontecido muito perrengue na sua vida? Esse dia eu comecei a orar, eu bati o carro na pilastra, só arranhei o carro de lado assim, na pilastra aqui do... No dia que eu dei a crise de lombalgia, eu fiquei tão mal que eu arrastei o carro aqui na pilastra do negócio, aí já estava muito malzinho assim, né? E aí eu estava indo embora para casa um dia, o motoqueiro bateu atrás, mas ele pegou no meu engate. Então quem se fudeu fui eu, não fui eu. Eu comecei a orar, Senhor, assim, meu Deus do céu, isso é sinal de negatividade, preciso mudar minha energia. Porque eu estava mal, né? Tava com dor, estava chateada por causa da dor. Mudei na hora a energia, Senhor, obrigada, Pai, porque eu tenho braço, porque eu tenho perna, porque eu tenho não sei o que, poderia ser muito pior, não devia ter nada disso. Comecei a agradecer para... Então, gente, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa liberar o nosso passado, nossas experiências frustrantes e nos conectar com nossos objetivos com uma forte emoção positiva. Então, se na sua casa tá acontecendo muito perrengue, as coisas estão estragando, as coisas estão quebrando, os meninos estão ficando doentes, olha para a tua energia. Olha para as tuas emoções e para a sua energia. Que é só um reflexo, tá? Então, qual ideia, plano ou propósito pode ser colocado na nossa mente? Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na nossa mente mediante a repetição do pensamento, tá? Por isso que a gente deve redigir uma declaração da nossa maior meta, o nosso objetivo principal definido
memorizá-la e repeti-la em voz alta dia após dia, até que essas vibrações sonoras cheguem ao nosso subconsciente. E aí eu trago outro versículo para você. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a gente tem que decidir quem a gente quer ser, a gente tem que decidir o que a gente vai conquistar, e a gente tem que declarar isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias até a gente chegar lá. Eu nunca mais vocês vão me ouvir, vai ser a última vez que vocês vão me ouvir isso, tá? Falar isso. Eu tomei a decisão de que nunca mais eu vou falar que eu não consigo desenvolver diretores. Nunca mais. Eu tenho 2 diretoras maravilhosas. Eu tenho 2 diretoras incríveis. 2 diretoras assim, ó. A Carla tá comigo há 12 anos, né? Se eu tenho 13, ela tem 12 anos de diretora, 11 ou 12, né? Edileia fez 1 ano de diretorado super bem, super bonitinha, 2 pessoas incríveis. Eu sou muito capaz de desenvolver diretoras top, né? E eu redigi uma declaração para mim e eu quero, né? Eu quero que vocês redigam para vocês uma declaração, né? Uma declaração de potência, uma declaração de realização, uma declaração de conquista, né? E a minha é essa aqui, ó. Eu já estou pronta para ser nacional. Eu já estou pronta para ser nacional e eu estou em processo de atração das minhas diretoras da minha área nacional, atração e desenvolvimento das minhas diretoras da minha área nacional. E as minhas diretoras são ambiciosas e 100% dispostas a seguir o meu método para ter sucesso em Mary Kay. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho 2 diretoras incríveis. Do mesmo jeito que eu tenho 2, eu posso ter 5, eu posso ter 10, eu posso ter 20, eu posso ter 100. Basta encontrar as mulheres dispostas a seguir esse método. E elas já nasceram. Algumas já estão até na minha frente aqui. E as outras estão a caminho. A gente precisa começar a declarar isso. A gente precisa se perdoar pelo nosso passado. A gente precisa perdoar as pessoas que passaram pela nossa vida e nos trouxeram frustrações, nos trouxeram dores. A gente precisa liberar o destino delas. Entender que todas as frustrações que a gente viveu foram aprendizados. A gente precisava, né? A gente precisava para chegar onde a gente quer. E decidir construir uma nova história, né? Então, a gente precisa tomar a decisão de começar a fazer as declarações certas. Quando Napoleão fala de autossugestão, é a sugestão do indivíduo a si mesmo. É a gente começar a construir essa crença, começar a declarar esse crescimento, essas conquistas, né? E começar a trabalhar. Começar a trabalhar. Porque não adianta só acreditar e falar. A gente tem que trabalhar. A gente tem que concentrar a nossa atenção dentro desse desejo. A gente tem que concentrar a nossa atenção dentro do nosso desejo até que ele se torne uma obsessão ardente. O problema é que eu acredito, declaro, mas não faço o que tem que ser feito. Porque não cai no colo, não. Deus é nosso sócio, ele não é nosso empregado. Ele não faz por nós. Ele faz com a gente. Ele faz do nosso lado. Ah, mas eu tô fazendo e tá dando tudo errado. É porque você precisa desenvolver habilidades. Ele sabe que você precisa aprender a ser persistente. Então, ele vai colocar derrotas e fracassos para que você tome a decisão de continuar mesmo não dando certo. Gente, num dia que eu tava com a dor aqui, eu não queria fisioterapia nunca. Eu cheguei lá, aquele como colocou umas 15 ventosas nas minhas costas, minha vontade era de quebrar aquilo e bater nele. Tanto, eu já tava com dor, ele me causou mais dor. Eu só queria chorar. Aquilo me doeu na minha alma. Mas eu falei assim, não, eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Não importa o que aconteça, eu vou até o final. Então, a gente tem que tomar a decisão de agir com coragem e não ficar aí matando os nossos sonhos. Muita gente está cometendo suicídio dos sonhos. As palavras que você tem declarado, as emoções que você tem tido, os pensamentos que você tem deixado dominar a sua mente, têm matado os seus sonhos. E você tem que tomar a decisão. Onde é que vai ficar concentrada a sua mente? Nas suas frustrações ou nas suas futuras realizações?
Você tem que tomar essa decisão. E todas as vezes que a sua mente trouxer as suas frustrações à tona, você tem que tomar uma decisão e dar uma ordem para sua mente de que você está focada nas suas realizações. Então, eu quero fazer aqui um chamado a vocês. Abram as janelinhas. Minha janelinha você não vai ver nada, porque eu tô dando mamar agora. Tadinhas, meninas. Ainda bem que a Camille já aprendeu a dormir ouvindo sua voz. Então, é convocar vocês. É uma convocação.